Quando você usa esse remédio por muito tempo, você fica mais suscetível de ter infarto e AVC. Ou seja, se a pessoa tem problema cardíaco, hipertensão, nem sequer pode tomar esse remédio. Inclusive, tem como você ficar sem os sintomas, sem dor, de uma forma natural, sem precisar dos remédios. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Sarando Meu Joelho com a Aline. Aqui você aprende como ficar boa da artrose no joelho, em casa e sem remédios. Eu sou a Aline e no episódio de hoje vamos falar sobre remédios para artrose no joelho. Vamos falar sobre quais são os remédios mais utilizados, o nível de eficácia e a relação custo-benefício. Ou seja, até onde vale a pena você investir o seu rico dinheirinho nesse recurso terapêutico. Eu não vou falar aqui sobre curar a artrose com remédios, porque infelizmente isso ainda não é possível. A artrose não tem cura, mas tem como você ficar sem os sintomas, sem dor, sem limitações, que na verdade é o que interessa, né? Para você viver uma vida normal. Inclusive, tem como você ficar sem os sintomas, sem dor, de uma forma natural, sem precisar dos remédios. Mesmo que a sua artrose já esteja avançada e mesmo que já esteja batendo osso com osso. Isso é possível através do método PMA, o método que as minhas alunas seguem. Quer dar uma olhada? É que antes eu não fazia nada, praticamente. Mas é nada mesmo ali, sabe? De não conseguir fazer absolutamente nada. E de repente, eu estou me vendo assim, livre e leve, sabe? Para conseguir fazer as coisas, caminhar, não sei o quê. Não fazia assim, ó. Nessa posição aqui não tá sentindo nada, nem dor, todo mundo não sentindo nada. Aí eu já faço isso. Já faço assim. Ó, essa daqui era melhor, tá boa também, assim, não tá sentindo nada. E agora, graças a Deus, só felicidade. Olha como eu estou agora. Parabéns. Parabéns. Não tenho mais aquelas dores que eram constantes. Dor o dia todo, 24 horas. Eu já consigo deitar numa rede e levantar só, né? Aí fui ver, eu fiz tudo isso rápido com a resposta que estava lá. Agora sim, eu já me sinto disposta a viver assim, muito para baixo, muito. Mas agora eu estou bem melhor, graças a Deus. Nossa, conseguiu subir a escada. Desceu. Sem sentir dor. Meu Deus. Andou sem reclamar, que maravilha! E dá uma olhada no exemplo da Maria, que tinha dificuldade para levantar, precisava ajudar com os braços, tinha dificuldade para andar e depois de fazer o tratamento correto, ela passou a ter facilidade para sentar e levantar e também passou a ter facilidade para andar. Dá uma olhada. Agora, você não consegue isso com remédios. Eles não são capazes de oferecer um resultado como esse. Vamos entender então o que os remédios podem fazer por você. Quando você entende o que o remédio vai de fato fazer no seu joelho, dentro do seu corpo, como ele vai agir, você aprende a evitar gastar rios de dinheiro da forma errada. E ainda se livra de ficar ingerindo meses a fio um remédio que vai fazer mal à sua saúde. Sim, você também vai entender hoje quais são os efeitos colaterais na sua saúde geral advindos do uso desses remédios. Eu vou falar principalmente do diclofenaco e da glucosamina, que são os mais utilizados. O diclofenaco é um AINE, ou seja, um anti-inflamatório não esteroidal, que também pode agir como analgésico. O problema é que nem sempre o resultado de um remédio como esse vai ser tanto quanto você gostaria. Além disso, tão bom quanto você gostaria. Além disso, você não pode usar ele prolongadamente, porque os efeitos colaterais são muito graves. E eu vou citar até aqui um médico que todas vocês devem conhecer,
que é o Drauzio Varela. Ele publicou um artigo no site dele, um estudo, que fez um estudo muito profundo da utilização do diclofenaco, e esse estudo disse o seguinte: quando você usa esse remédio por muito tempo, você fica mais suscetível de ter infarto e AVC. Ou seja, se a pessoa tem problema cardíaco, hipertensão, nem sequer pode tomar esse remédio. Então, ele é realmente muito perigoso e não resolve o problema. Já a glucosamina, ele é um açúcar que é naturalmente produzido pelo corpo e faz parte da composição da cartilagem. E a ciência conseguiu sintetizar ele artificialmente. Só que se você toma ele muito tempo, a taxa no sangue vai aumentar. E aí você vai ficar suscetível a desenvolver problemas como a diabetes. E se você já tem pré-diabetes ou diabetes, esse remédio vai ser uma bomba. E tudo isso para não resolver o problema. Você vai ter efeitos muito passageiros. Quer ver como esses remédios não são tão eficazes como deveriam? Dá só uma olhada. Tá mais sentindo dor, aquela dor que me torturava de dia, de noite. Eu acordava com dor, era remédio e mais remédio, e não passava por horas, depois voltava novamente. Isso quando passava, então. As pessoas muitas vezes gastam dinheiro que não têm, ainda estragando a saúde do corpo para nada. No máximo, um alívio muito rápido que poderia ser conseguido de forma natural. Como, por exemplo, utilizando as compressas do jeito certo, por exemplo. Os efeitos colaterais desses remédios são muitos, mas realmente muitos e graves. Como, por exemplo, desde problemas gastrointestinais até dores de cabeça e doenças fatais que podem levar à morte, literalmente. E também é um prejuízo emocional, porque você começa a achar: meu Deus, o meu caso não tem mais jeito, depois de tomar tanto remédio por tanto tempo e não tem resultado nenhum. Então, olha só esse estudo. Ele foi divulgado por uma instituição chamada Osteoarthritis Research Society International, que é uma instituição internacional que estuda cartilagem. Esse estudo verificou amplamente a eficácia de remédios como a diacereína, a glucosamina, a condroitina, e descobriu que nenhum deles faz realmente efeito. Olha só, eles são praticamente tão eficazes quanto os remédios placebo, ou seja, aqueles remédios de mentirinha utilizados nos estudos para você descobrir se o remédio real, de verdade, faz efeito mesmo ou não. No fim das contas, apresentou-se nesse estudo que o alívio da dor aconteceu no máximo em 20% dos casos apenas, que foi o mesmo resultado praticamente obtido com os remédios placebo. Então, além disso, são muito caros e fazem mal à sua saúde e praticamente não dão resultado. Então, a gente pode chegar à conclusão que o custo-benefício desses remédios é muito ruim e que é muito melhor adotar um tratamento natural, que além de tudo vai ser muito mais barato, composto de alongamentos, exercícios, alimentação anti-inflamatória, como a utilização da cúrcuma, a utilização correta das compressas quente e fria, de acordo com a fase do seu tratamento certinho, a eletroterapia domiciliar, que é um poderoso analgésico também, entre outras coisas. Então, além de mais barato, é muito mais saudável e mais eficaz. Isso só para você ter uma ideia da grande diferença entre um e outro. Aline, mas eu preciso do remédio urgente para aliviar a dor. Mas pensa bem, de que adianta você ficar investindo numa coisa que não vai resolver o seu problema e ainda vai afetar a sua saúde? Existe uma forma muito simples de tratar artrose no joelho e eu ensino inclusive essa maneira dentro do método PMA. E para colocar esse método em prática, só abrindo um parêntese aqui, você precisa fazer uma avaliação, receber orientações personalizadas, além de ter o meu acompanhamento mês a mês. Então, não dá para eu trazer o método PMA aqui nas redes sociais, porque seria impossível dar tanto acompanhamento para tantas mulheres. São mais de 10 mil mulheres me seguindo entre Instagram, Face e YouTube. Ai, Aline,
mas o meu médico prescreveu esse remédio para mim, o que é que eu faço? Bem, o médico, ele vai trabalhar com o que ele tem, né? Com o instrumento que ele tem disponível para ele. Então, ele estudou para prescrever os remédios que estão disponíveis no mercado e tratar a sua doença dessa forma. Então, é exatamente isso que ele vai fazer. Ele não está errado. Ele está apenas cumprindo o trabalho dele com as ferramentas que ele tem disponível. Mas esse realmente não é o tratamento ideal nem de longe. Muitas mulheres acham que ficar tomando esses remédios indiscriminadamente, meses e até anos a fio, vai em algum momento magicamente resolver o problema delas. Mas, na verdade, não é assim. Inclusive, as sociedades internacionais que estudam a cartilagem indicam que os médicos eles devem descontinuar a prescrição desses medicamentos se após 6 meses de uso contínuo você não obter os resultados desejados. Agora, dá só uma olhada nesses casos. Tomando mais remédio que nem antes. Eu tomava assim uma base de 3 remédios por semana, sabe? Durante a semana eu tomava uns 3 comprimidos. E não tô mais. Eu só tomo remédio, para falar a verdade para você, quando eu forço meu joelho, quando eu faço alguma coisa assim que começa a doer de novo, daí eu tomo remédio. Mas caso não tô, isso daí me deixa muito feliz. Porque, nossa, como que era horrível ter que tomar aqueles remédios. Eu tomava assim com dor no coração. Que eu sei que faz muito mal para a saúde, né? Para começo de conversa, os remédios não resolvem o mais importante, que é eliminar a fraqueza e os falseios do joelho. Sem isso, você não consegue andar direito, sem medo de cair, né? Sem dificuldade, você simplesmente não consegue ir com remédios. Então, o tratamento mais eficaz para artrose no joelho, para você voltar à vida normal, nunca serão os remédios. E sim o fortalecimento continuado do joelho, que além de estabilizá-lo, ainda ajuda no alívio da dor. E isso já é comprovado cientificamente. Quer entender como é que você consegue ficar boa do joelho de verdade e voltar à vida normal? É seguindo essa sequência que eu vou te falar agora. Primeiro, você tem que eliminar a inflamação, o inchaço e aliviar a dor. Isso vai preparar o seu joelho para ser capaz de executar com mais eficácia e segurança qualquer exercício. E também vai deixar o exercício mais confortável de ser realizado. Ou seja, você vai sentir praticamente zero desconforto na hora de fazer os exercícios para um tratamento da artrose no joelho, certo? Isso vai levar, esse preparo vai levar uma média de 1 mês. No segundo passo, que é a segunda fase do tratamento, você vai recuperar os movimentos normais do joelho, combatendo a rigidez, ganhando a flexibilidade e diminuindo também a má lubrificação do joelho. Então, assim, o joelho ele vai ficar mais preparado ainda para a próxima fase, que vai ter mais exercício. E vai ser nessa fase 3 que você vai começar a voltar à vida normal. Nesse terceiro passo, né, que é a fase 3, você vai fortalecer e estabilizar o joelho de fato, para eliminar a fraqueza, os falseios, a falta de equilíbrio e até o medo de andar. Você elimina tudo isso nessa fase. E também vai eliminar o medo de cair. Você começa a andar direito, a fazer as coisas que não estava mais conseguindo por causa da artrose no joelho, vai voltando mesmo à vida normal. E ainda tem mais. No quarto passo, que é a fase 4, você vai trabalhar o seu equilíbrio. Essa é a fase mais importante de acabamento, digamos assim, para você voltar à vida normal. Prevenir quedas através desse treino é fundamental, porque uma única queda pode piorar o seu estado e ainda fazer você voltar à estaca zero do tratamento. Então, as quedas têm que ser evitadas a qualquer custo. Assim, a dor e a fraqueza vão indo embora a longo prazo e você vai conseguindo voltar à vida normal de fato. E outra coisa que você pode fazer para substituir os remédios, sem dúvida, é a utilização de recursos naturais, que são realmente muito mais saudáveis e são, como eu já disse, mais baratos. Você pode aprender
a fazer pomada natural, você pode aprender a fazer compressa com cúrcuma também. Então tem muitas coisas naturais que vão substituindo os remédios até você não precisar mais de nenhum tipo de remédio. Agora, com relação ao financeiro. Os remédios como a glucosamina e a condroitina, eles são bem mais caros. Eles vão dar resultados menos ruins, digamos assim, mas eles custam uma média de 80 a 100 reais cada frasco, certo? Então, eles são bem caros, você faz um investimento altíssimo, mas eles também vão interferir muito mais na sua saúde do que os que são mais baratinhos, né? Eles interferem menos na sua saúde, mas também não causam muito efeito. Quer um exemplo? O dipirona. Tem muita gente que toma dipirona ou paracetamol, né, que são famosos analgésicos também. A dipirona é muito antitérmico, mas tem gente que usa para o alívio da dor. Dipirona e paracetamol, eles fazem cosquinha na dor da artrose, né? Eles são mais baratos, causam menos efeitos colaterais, sim, no corpo, mas também o resultado para o alívio da dor é muito, muito baixo. Ele não tem esse poder, né, de conseguir eliminar uma dor tão intensa de uma doença tão difícil, né, de tratar assim à primeira vista como a artrose no joelho, porque a artrose ela realmente causa um turbilhão de efeitos dentro do nosso joelho, né? Desde o desgaste da cartilagem, que vai soltando pontinhos de cartilagem dentro do joelho que causam a inflamação. Aí essa inflamação vai formando os osteófitos dentro do joelho também, que são aqueles bicos de papagaio que também vão causar dor. E isso vai levar ao inchaço, que também vai causar dor. Então você vê que é uma cascata de efeitos dentro do metabolismo da artrose, digamos assim, e cada um deles é fonte de dor, né? E aí, quando o joelho começa a ficar desgastado, começa a bater osso com osso, que também causa dor. Então, são várias coisas que a artrose provoca que causam dor. 1, 2, 3, 4, 5 coisas diferentes causando dor. Aí, imagina a potência dessa dor no final dessa matemática, né? Realmente, a dor da artrose ela é muito intensa, muito limitante. E se você não fizer o tratamento certo, completo, certinho, é praticamente impossível você conseguir voltar à vida normal com uma doença sintomática como a artrose no joelho. E esses remédios, né, como o diclofenaco principalmente, que é o mais utilizado, né, o mais abrangente, você vai ficar escrava dos remédios. Todo dia você tem que tomar remédio, no máximo um dia sim e outro não. Mas se você depende só disso aqui para aliviar a sua dor, vai ser uma escravidão, porque o resultado é paliativo, é passageiro, muito rápido e a longo prazo a sua saúde vai estar deteriorada, como eu acredito que você já entendeu o que acontece, certo? E aí, se você investe muito caro no remédio, você tem o efeito um pouquinho menos ruim, né? Você vai conseguir um alívio um pouco mais, digamos assim, perceptível, se conseguir. E quando você investe menos num remedinho que é mais barato, como o diclofenaco ou às vezes como o paracetamol, você vai ter um resultado ínfimo, né? Vai pagar pouco, mas também resultado ínfimo. E nessa matemática aí, não fecha como um tratamento ideal, certo? Então, financeiramente não compensa. De acordo com o que você acaba recebendo, digamos assim, de efeito colateral no seu corpo, na sua saúde, também não compensa. E principalmente com relação aos resultados para voltar à vida normal, aí é que não compensa mesmo, porque nenhum remédio vai ser capaz de fortalecer os seus músculos e estabilizar o seu joelho, certo? Então, esse é o recado mais importante desse programa de hoje. Mas eu vou responder algumas dúvidas que eu recebo com muita frequência e talvez essa dúvida seja sua também. E pessoas que tomam já esses medicamentos e querem saber como prosseguir depois desse entendimento, né? Porque a partir daí, provavelmente, você vai tomar uma atitude de continuar tomando remédio, não continuar, ou de conversar com seu médico, ou do que for. Então, o primeiro ponto que eu quero colocar aqui é para quem já está tomando esses remédios,
principalmente o diclofenaco ou a glucosamina, há mais de 6 meses, certo? Aline, eu estou tomando esse remédio já tem mais de 6 meses. O que é que eu faço? Eu vou repetir aqui a orientação desses institutos que estudam a cartilagem, porque eu concordo 100% com eles. Pare de tomar esse remédio agora. Não importa se ele alivia momentaneamente a sua dor, porque você está ingerindo uma coisa que está deteriorando a sua saúde. Aí de que adianta você aliviar a dor do seu joelho hoje e amanhã ter um problema como um infarto? Eu acho que é um custo-benefício péssimo, realmente, no meu entendimento, né, respaldada pelas orientações desses institutos que estudam a cartilagem, que eu, repito, concordo plenamente, é você descontinuar o uso desse medicamento já. Porque se já passou 6 meses, você toma, e não tem nem um alívio, assim, de 100% da dor que deveria ser, né, para valer a pena, então troca esse medicamento aí. Claro que sempre tudo que se refere a medicamento, você deve conversar com o seu médico. Mas se eu estivesse no seu lugar enquanto paciente, eu não tomaria mais nenhum desses remédios, certo? E eu digo isso tranquilamente porque eu já tive no seu lugar, eu já tive uma dor intensa no joelho. Todo mundo que me segue há algum tempo já sabe, né, que eu levei uma queda muito séria, meu joelho machucou muito e eu tive que fazer todo o meu tratamento de forma natural, porque era no meio da pandemia, eu já tinha fechado meu consultório, não, as clínicas de fisioterapia acho que nem estavam abertas na época, e eu não queria tomar remédio, porque eu já sabia dos efeitos colaterais. Então, meu tratamento foi 100% natural e totalmente eficaz. Em 3 meses eu estava sem dor nenhuma, andando normalmente e sem falseios, que até os falseios apareceram para mim. Então, não foi simples de tratar. Se eu não fosse fisioterapeuta, eu acho que eu estava com sequelas dessa queda até hoje. Mas só com recursos naturais eu consegui, sem tomar um único remédio de nada. O máximo que eu usei no começo foram pomadas, né? Pomadas anti-inflamatórias, como a mais conhecida de todas, né? Gelol, Massageol, qualquer uma dessas. Aí eu usei nos primeiros dias para me ajudar a me livrar mais rápido daquela dor, no máximo. E só usei porque não precisava ingerir, já tinha em casa e tudo mais. Mas, meninas, os remédios a gente tem que pensar 1 milhão de vezes antes de ficar usando de forma continuada para o tratamento da artrose no joelho, tá? Presta bastante atenção aqui, ó. Atenção. Eu tô falando do tratamento da artrose no joelho. Tem doenças como a artrite, que todo mundo pensa que é parecido, que é a mesma coisa, mas é totalmente diferente. No caso da artrite, aí sim você precisa continuar tomando os remédios, porque a artrite é um problema no nosso sistema de defesa, certo? E esse problema, esse distúrbio lá do funcionamento do nosso corpo, só se resolve com remédio, tá? Infelizmente. E aí, nesse caso, não dá para escapar. Mas no caso da artrose, que é o que a gente está falando aqui, aí sim, certo? Doenças como hipertensão, problema cardíaco, não sei o quê. Tem doença que não dá para dispensar os remédios de jeito nenhum, certo? Precisa continuar tomando, às vezes para o resto da vida. E se é uma questão dessa, né, de vida ou morte, por exemplo, ou uma doença como artrite, que vai entortar toda a sua articulação se você não tomar o remédio, é diferente, tá? E precisa tomar. Mas no caso da artrose, dá para controlar todos os sintomas sem remédio, tá? E a gente pode dar assim, graças a Deus, porque a artrose, ela é um problema mecânico, é como se fosse uma lesão dentro do joelho, causada por uma pancada, causada por microtrauma de repetição, e aí fica um pouco menos difícil de tratar do que uma doença como artrite, que é já causada por um mau funcionamento do próprio corpo, né? Nosso próprio corpo começa a comer o joelho lá, desgastar o joelho e atacar o nosso joelho, porque ele para de reconhecer as estruturas normais do nosso corpo como sendo uma estrutura normal. Ele começa a pensar que aquilo ali é um inimigo a ser combatido, né? Um corpo estranho dentro do corpo, e aí vai comendo o joelho, no caso da artrite, tá? Então, a artrose tem pelo menos essa vantagem. Uma doença que é causada por lesão mecânica é mais simples de tratar,
por esse ponto de vista, certo? Então, mais uma vez, não adianta tomar remédio pensando que você vai conseguir resultados de longo prazo com isso, tá? Tomar o remédio e parou de tomar, daqui a um mês você ainda está sentindo o alívio da dor. Não, isso nunca vai acontecer, por mais tempo que você tome, tá? Se os nutracêuticos, qualquer um deles, for usado indiscriminadamente e sem tanto resultado, vai dar no mesmo problema dos outros remédios, como o diclofenaco. Ele vai trazer também algum tipo de prejuízo à sua saúde, ou ele não vai ter efeito nenhum, ou ele vai te tornar escrava da utilização desse nutracêutico para conseguir algum alívio, tá? E aí, o que é que eu recomendo? Para você que está com muita urgência de se livrar logo da dor e necessita do remédio porque tem essa urgência, o que você pode fazer para diminuir isso aí? Se você está com o seu joelho inchado, esse inchaço vai estar aumentando a sua dor, com certeza, certo? E aí você pode utilizar a compressa de gelo com a perna para cima e depois de aplicação usar uma pomada anti-inflamatória para pelo menos controlar esse momento da crise, ao invés de estar tomando remédio. Então para de tomar remédio e faz isso que eu falei. Compressa de gelo, perna para cima, pomada anti-inflamatória em seguida, certo? Como o Gelol que eu disse, que é o mais conhecido, ou o Massageol, o Cataflam, enfim. Só tem que observar se você tem alergia, tá? Se tiver alergia, não vai poder usar. Então, Aline, gostei da sua ideia, eu vou comprar na farmácia uma pomada. Se é a primeira vez que você vai usar, ou essa pomada ou qualquer uma outra, inclusive, você passa um pouquinho no dorso da mão, assim, um pouquinho, e espera pelo menos 12 horas. Se não tiver nenhum efeito na sua pele, nenhuma coceira, nenhuma vermelhidão, nada, é sinal que você não tem alergia. Então, pode usar tranquilamente, tá? E o gelo é a mesma coisa. Se você nunca aplicou uma compressa de gelo, você coloca um saquinho de gelo na coxa, em algum lugar, deixa gelar uns 20 minutos, no máximo, e aí depois você vai ver se a pele está coçando, né? Se formou alguma bolha e tal, é sinal que você tem alergia, também não pode usar. Esses casos são bem mais raros, mas se tem gente que tem, pode ser que alguém que está aí do outro lado me vendo tenha esse problema e não sabe, e aí quando for usar a compressa já consegue um problema aí de pele que vai ser mais difícil de tratar também. Então faz esse teste de alergia da compressa também, tá? Passado esses dois cuidados, você vai fazer exatamente isso. Agora, para quem não tem inchaço nenhum, tá só com aquela dor desesperante, mas o joelho tá sequinho, quer resultado rápido de alívio da dor, mas não quer parar de tomar o remédio de jeito nenhum, porque ele é a única coisa que alivia a sua dor, nesse caso, você pode fazer a utilização da compressa morna por 20 minutos, no mínimo de 20 a 30 minutos, e quando tirar a compressa, passar a pomadinha anti-inflamatória. Assim, você consegue um mesmo alívio ou até um alívio melhor do que o remédio te dava. Então, com essas duas técnicas naturais, digamos assim, você consegue se livrar de ingerir o remédio e consegue o resultado de alívio da dor, que muitas vezes, eu acredito que na grandíssima maioria das vezes, vai ser até mais eficaz do que o remédio ingerível, certo? E com certeza mais saudável, né? Como você já entendeu. E aí você pode fazer essa aplicação 2 vezes ao dia, tranquilamente, só não pode ficar fazendo por muito tempo, indiscriminadamente, principalmente a compressa morna. Por quê? Vou explicar. Não pode ficar usando por tempo demais, porque precisa seguir o tratamento. E o que acontece? Se você utilizar a compressa de gelo por tempo demais, 1 hora o seu joelho vai estar sequinho, sem edema. Nesse caso, o gelo vai poder estimular a sua dor. Então, ao invés de você conseguir aliviar a dor, você acaba não tendo mais resultado nenhum, porque a artrose é uma doença que é reumática. E o gelo muitas vezes causa essa sensação de dor. E aí, o gelo ele só pode ser usado enquanto você tiver edema. O edema foi embora, parou, zerou, não usa mais a compressa. Se você está com o joelho sequinho, você pode ficar usando a compressa muito morna por muito tempo. Mas qual é o problema? Se você passa mais de um mês utilizando a compressa 2 vezes por dia,
conseguiu o alívio maravilhoso da dor, não sei o quê, a pomada ajudou também, a dor praticamente foi embora, só que vai acontecer um problema. Os músculos vão relaxar demais, sabe? O músculo vai ficar uma papa assim, ó. De tanto que você usou a compressa, porque ela é relaxante também. E aí o músculo já está fraco, o joelho já está instável, você passou mais de um mês usando a compressa morna 2 vezes por dia, aí a musculatura está tão relaxada que não tem menos sustentação ainda. Então os falseios vão começar a aumentar por causa disso, certo? Então também não dá para ficar usando direto a compressa morna sem acrescentar os exercícios do tratamento completo da artrose no joelho. Por isso que eu digo que a fase 1, né, que é a fase da eliminação da dor, da inflamação, do inchaço e tudo mais, dura 30 dias, não mais do que isso. Porque depois que você começa a usar a compressa por mais de 30 dias, a morna começa a acontecer isso, de aumentar os falseios, a instabilidade, aí essa instabilidade aqui aumentada vai desgastar ainda mais o seu joelho e a dor vai tender a aumentar quando você parar de usar as compressas. Então é por isso que o tratamento precisa ser completo. Depois do alívio da dor, tem que ir para o início da recuperação dos movimentos, do ganho de força e de estabilidade do joelho, tá? Mas para quem tem urgência, quer aprender uma forma agora imediata de se livrar dos remédios e aliviar a dor, essa é uma excelente forma, tá bom? Então, meninas, é isso. Espero que vocês tenham entendido qual foi o meu recado de hoje. E se vocês decidirem realmente parar com o medicamento, eu super apoio. Mas se foi um medicamento que o seu médico passou recentemente, converse com ele, avise que você interrompeu a utilização e tudo mais, né? Porque é sempre bom a gente estar em contato com o nosso médico. Mas, se a decisão for exclusivamente sua, você pode parar hoje mesmo a tomar esses medicamentos e começar a ingressar num tratamento mais natural. Aline, mas eu quero saber mais do método PMA, porque eu quero fazer o tratamento completo, o que é que eu faço? Por enquanto, infelizmente, eu não tenho vagas para o método PMA, as inscrições não estão abertas, mas assim que abrir novas vagas, eu vou vir aqui nas minhas redes sociais divulgar para todo mundo, tá? Então, assim que for possível abrir novas vagas, é exatamente isso que eu vou fazer para poder te ajudar também, tá bom? Até lá, vai seguindo aqui os meus conteúdos, vou trazer muita coisa nova, exercícios de reeducação funcional para você aprender como sentar e levantar, como subir escada corretamente, e um monte de coisa nova vem por aí, tá bom, meninas? Mas, por enquanto, vai pensando no que eu te falei hoje, com todo cuidado, com todo carinho, porque é a sua saúde geral que está em risco, certo? É isso, vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima live.